Gente, mais uma vez, boa noite a todos. Meu nome é Divonaldo, acho que a maioria já me conhece. É um prazer ter vocês aqui nas nossas reuniões online do Grupo de Apologética e do Núcleo da ABC2 em Maceió. Sempre um prazer ter cada um de vocês aqui e já de antecedência. Agradecer aí ao Vitor que disponibilizou o seu tempo para falar hoje sobre essa obra do Roger Scruton, né, que veio a falecer esse ano. O Rosto de Deus certamente vai ser um aprendizado muito bom. Então eu vou começar com a oração e depois estar com o Vitor e o Vitor manda ver. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, te agradecemos por tudo. Obrigado por cada um que está aqui, pelo também pelos recursos que o Senhor nos disponibilizou, Deus, na internet, computador, celular, cada um deles, Deus, que propiciou da gente poder estar aqui para aprender um pouco, Deus. Que o Senhor possa nos amadurecer, que possamos sair daqui, Deus, mais amadurecidos, que possamos, nas discussões, crescermos juntos. Que o nome seja glorificado. Em nome de Jesus, amém. Vitor, está contigo aí. Obrigado, Ed Ronaldo. Pois bem, pessoal, iremos falar hoje sobre o rosto de Deus, a obra do Roger Scruton. Inicialmente, vale frisar que essa obra é uma série de palestras que dialogam com a filosofia do filósofo René Girard. Foi uma série de palestras proferidas em uma universidade na Inglaterra e que depois houve uma compilação, um processo de transcrição que culminou com a escrita dessa obra, que tem um título muito instigante. Eu acho que a E-Realizações, essa capa aqui que você pode ver em tela, é da E-Realizações, editora. Ela caprichou e fez uma capa assim que dá gosto de comprar o livro, fazendo propaganda de graça aqui. Dá gosto de comprar o livro apenas pela capa. Então, como a gente falava anteriormente, a capa retrata justamente essa vergonha de Adão e esse ato de esconder o rosto. Então, antes de entrar propriamente na obra e tentar fazer uma reflexão simples, vou comentar eu acho que um ou dois pecados. O primeiro pecado, da minha parte, que apresenta, é que eu não vou tentar delinear os pontos da filosofia de René Girard, com o qual Scruton tentou trabalhar. Por qual razão? Porque eu não tenho domínio sobre a filosofia desenvolvida por Girard. Então, eu vou me eximir de trabalhar os tópicos que ele vai dialogando. Vou tentar seguir o fio condutor apenas do Scruton. Certinho? Pois bem, como o Charles tinha mencionado, né, sobre a morte do Scruton, foi no início desse ano. Ele foi vítima de um câncer e veio a falecer. A grosso modo, assim, mencionando bem rápido o aspecto biográfico do Scruton, alguns o chamam de intelectual herdeiro de Edmund Burke, autor da obra Reflexões da Revolução, trabalhando justamente nesse sentido a relevância de Scruton para a filosofia conservadora, o pensamento conservador inglês. Alguns dizem que o Scruton era, ou é, né, que ainda se vende muito, o pensador conservador mais bem sucedido, no sentido de ter suas ideias divulgadas, difundidas, e por aí vai. Como eu já mencionei, de forma implícita, ele é herdeiro dessa ideia do conservadorismo clássico, onde, em síntese, passando por cima de muita coisa, onde o pensamento dele é guiado pela ideia de que, no mínimo, ou para a gente pensar em mudanças, a gente não pode nunca abandonar todo o arcabouço construído.
no sentido de que a nossa sociedade ela é feita mais de continuidades do que de rupturas. Então, ele é herdeiro desse pensamento, da ideia de conservar as coisas, de manter, e que é mais difícil construir, manter, do que destruir. Então, a grosso modo, ele é herdeiro dessa tradição intelectual, passando por cima de muita coisa, mas em síntese seria isso. Então, vamos ao que interessa agora, né, que é a obra propriamente dita. Ela é dividida nesses 6 capítulos: a vista de lugar nenhum, a perspectiva de algum lugar, onde estou, o rosto da pessoa, o rosto da terra e, por fim, culmina com o capítulo O Rosto de Deus. João César de Castro, que participou do processo editorial dessa obra, ele disse que a ideia do rosto é o imã da obra. É aquilo que une os pontos, digamos assim, que é o esqueleto da obra. É onde todas as coisas elas encontram um ponto em comum, que é a ideia de rosto. Antes de trabalhar esse primeiro trecho aqui da obra, vamos pensar de forma intuitiva. Se a gente fala de rosto, a gente fala de uma posição geográfica do nosso corpo, ou de um lugar do nosso corpo, de uma região, de um espaço. Certíssimo? Então, essa ideia de rosto, ela vai ser aprofundada. E Scruton vai perceber que existe uma dimensão mais complexa, mais profunda e metafísica sobre o rosto. Existe algo que está para além da mera posição geográfica do rosto. Voltando aqui, no primeiro capítulo, A Vista de Lugar Nenhum, ele vai abordar a sua posição. Qual é a posição do indivíduo quando ele fala? E qual é a posição de Deus? Ele fala a partir de qual referencial? Ele fala a partir de qual posição no espaço? Ponto 2 é uma continuação dessa reflexão. A perspectiva de algum lugar. Quando falamos, nós partimos de algum lugar. Nós estamos em algum lugar. Agora, vamos pensar a questão do rosto, da ideia de rosto. Daqui a pouco a gente volta para esse trecho aqui. Mas vamos pensar o rosto. O que é o rosto? O Scruton chama a atenção que o rosto é o lugar do corpo no qual, para a gente ver ele, a gente precisa de algo externo. Para a gente contemplar, não se satisfaz unicamente a nossa ação de visualização. No mínimo, alguém para ver o seu rosto, para contemplar, ela vai precisar de uma superfície externa, um lugar externo, um lugar fora para vê-lo, como a gente pode ver nessa pintura de Michelangelo, né, retratando Narciso. Nem que, para que a gente veja, a gente precisa utilizar a superfície das águas, ou a superfície de um espelho, e por aí vai. Então, você precisa de algo externo para ver o rosto. Você não se satisfaz em si mesmo para contemplar o rosto. O rosto é algo que é visto a partir de algo que está lá, e não aí, em você. Ter compreensão disso e pensar isso como uma metáfora é essencial. Mas então, o que é o rosto? O que é essa região do nosso corpo? É o que ela, como a usamos, como a pensamos, como ela se envolve nas nossas relações, nas nossas ações. A última citação do slide aí, o rosto, página 108 do livro. O rosto, para nós, é um instrumento do dizer, situado entre o eu e o outro. Ou seja, o rosto, ele é um instrumento de comunicação.
através dele, a gente está cansado de saber, a gente expressa emoções. O autor do Provérbios diz que a formosura do rosto não esconde as nossas circunstâncias de vida. Então, ele é um instrumento do falar, do dizer, do expressar. E ponto importante aqui, situado não aí, não aqui, mas entre o eu e o outro. Por quê? Porque o rosto, ele precisa de algo externo para que você o veja. Se uma sociedade sem espelho, sem a superfície das águas, sem qualquer instrumento para contemplar a si mesmo, a única forma de ver a si é no outro. Ou seja, é algo situado entre o eu e o outro. E, de certa forma, esse eu e o outro, esse você e ele precisa, ele necessita de um movimento de externalização para se chegar na compreensão do eu. Ou seja, o eu, essa expressão que a gente fala, o eu, ele não cria em si mesmo. Ele não se constrói em si mesmo, mas esse eu, essa afirmação eu, que expressa a nossa individualidade, que expressa a nossa subjetividade, esse eu, ele precisa do outro, ele precisa de algo lá fora. Então, ele fala sempre, o rosto, de algo que está externo, que é algo que está fora. Página 76, ele diz, olha, o rosto é a face que brilha no mundo dos objetos, como uma luz que não é deste mundo, a luz da subjetividade. Ou seja, esse rosto presente, ele sempre fala de algo que está para fora, que não é deste mundo. Aí aqui a gente já está avançando o argumento. O primeiro ponto é entender que ele fala de algo fora. A gente ainda não deu o salto para implicar que é algo de outro mundo, que está fora, uma luz que vem de outro lugar, de outra região, dimensão. Mas ele é algo que não é satisfeito em si, ele precisa do outro. Então, quando eu falo eu e expresso a minha capacidade, aqui, ponto 2 do slide, expresso aqui minha capacidade de referir-se a si mesmo, eu estou expressando não apenas em mim mesmo, mas no outro. Resumindo, em uma sociedade sem espelhos, sem qualquer superfície para ver a si de fora, é necessário, faz-se necessário recorrer unicamente ao outro para ver a si mesmo. Então, o rosto é esse instrumento do dizer. A gente fala, a gente se comunica, a gente expressa a partir dele. Mas ele é algo que está entre o eu e o outro. Ele fala de algo externo. Ele não fala de algo em si mesmo. Ou seja, a gente sempre precisa do que está lá fora para compreendê-lo, para encontrar a dimensão dele. Então, o rosto, para Scruton, ele não é mais uma mera localização espacial no nosso corpo. Ele agora é uma dimensão metafísica, o rosto. Ele é o lugar onde está expressa a nossa subjetividade, onde está expressa o nosso aspecto de individualidade, não no sentido individualista. Porque, como a gente tem pensado aqui, o rosto está sempre entre o eu e o outro. Ele é construído nessa fronteira entre eu e você. E quando eu falo eu e tenho consciência de si mesmo, quando eu expresso a capacidade de mim mesmo, eu estou falando de algo externo, algo fora. Pois bem, então, o que é que tem acontecido com a sociedade?
o que é que a nossa cultura ela tem trilhado? Por qual caminho? Por qual sentido? E Scruton vai dizer, olha, o rosto na cultura ocidental, nos ambientes da nossa cultura, tem sido diluído. E toda vez que o rosto é diluído, nós encontramos o vazio sem Deus. Esse segundo trecho em vermelho. O vazio sem Deus é aquilo que nos defrontamos quando nossos ambientes perdem o rosto. Ou seja, ele identifica, e a gente vai trilhar ao longo do desenvolvimento da argumentação do livro, elementos na cultura que mostram a perda, a diluição do rosto. E aqui a gente reforça. Pense o rosto não mais apenas como o lugar espacial do seu rosto. Ou melhor, pense o rosto não apenas como um lugar geográfico do seu corpo, mas agora ele tem uma nova dimensão. Ele é o instrumento do dizer. Ele é a expressão do seu eu. Quando você fala eu, expressa a consciência de si, expressa a sua subjetividade, você está recorrendo à compreensão do rosto que foi construída entre o eu e o outro dentro dessa fronteira. Então, o que é que tem acontecido com a nossa cultura? Tem perdido o rosto. Essa perda do rosto, ela tem acontecido de que forma? Quais são os caminhos que a cultura tem trilhado que tem apagado o rosto? E, de forma sintética, objetiva, a cultura ela tem diluído o rosto quando ela cai na objetificação. E a gente vai entender isso como a objetificação, no sentido de tornar objetos, é a ideia mais contrária à ideia da presença do rosto. Porque um objeto, ele não tem rosto, ele não tem essa subjetividade. Mas quais são os elementos da cultura que têm mostrado isso, que têm revelado isso? Você vai perceber que eu vou ir e voltar no slide de forma muito constante. Por quê? Porque os capítulos, eles são muito interligados. E para a gente ir compreendendo, o assunto dos dois tem que ir sendo trabalhado de forma contínua, de forma paralela, para que a compreensão ela caia no âmbito prático. E esse trecho, para mim, é um dos pontos mais altos dentro da obra, porque ele vai demonstrar dentro da nossa cultura um exemplo, um caso, e por isso ele tem um olhar sintomático desse processo de perda do rosto. E ele vai utilizar o caso da pornografia. Olha o que ele diz. Na pornografia, o rosto não tem um papel a desempenhar, exceto o de ser submetido ao império do corpo. Ou seja, dentro dessa produção de cinema, que é uma produção de cinema na cultura ocidental, dentro dessa produção, o rosto ele se submete unicamente ao império do corpo. Aí ele vai trilhando mais sintomas de quanto o rosto tem sido diluído. Ele diz, olha, os beijos não têm importância. E os olhos olham para o nada, já que não se busca nada além do prazer imediato. Ou seja, se eu busco no outro ser nada além do prazer imediato, eu objetifiquei. E, na medida que o rosto dessa pessoa
não é mais objeto da minha atenção, eu entro em um processo de diluição do rosto. E a pornografia, como elemento dessa cultura, é um sintoma de quanto a nossa cultura tem diluído o rosto humano. O quanto a nossa cultura ela tem desprezado e colocado numa nuvem de objetificação o rosto. Prosseguindo nessa citação, tudo isso corresponde a uma marginalização, efetivamente, uma espécie de profanação do rosto humano. E essa profanação do rosto é também uma anulação do sujeito. O sexo, na cultura pornográfica, não é uma relação entre sujeitos, mas uma relação entre objetos. Toda vez que uma pessoa perde o rosto, não no sentido físico, mas no sentido metafísico das relações, ela se tornou objeto. Toda vez que... É por isso que no dia a dia, no cotidiano, uma das maiores ataques à dignidade de uma pessoa é quando a gente não dirige o olhar para aquela pessoa. E quando a gente não dirige o olhar, é um processo de... Claro, a gente não pode descartar os casos das pessoas que não têm o hábito de falar olhando para as pessoas. Isso é uma coisa que acontece. Mas, em geral, nós temos essa questão de quando você não dirige o olhar, de uma certa forma, a repercussão no outro é de um ferimento na dignidade. Porque quando o rosto é diluído, não é objeto de atenção, nós temos uma anulação do sujeito, como disse Scruton. E a pornografia é o elemento mais sintomático disso. Não há sujeitos se relacionando, mas uma relação entre objetos, entre corpos. Aí deixa eu dar uma... Scruton, ele vai dialogando com a história da filosofia, e um dos autores que ele passa bastante tempo, que ele se dedica a pensar, e eu vou pontuar uma coisa aqui, um pouco digressivo, fugindo um pouco, é que ele, no prefácio da obra, ele diz que ele escreveu de forma acessível, ou melhor, ele palestrou de forma acessível, para que as pessoas compreendam, para que chegue a muros para além das academias de filosofia, essa argumentação, para que seja acessível mesmo. Então, ele tentou e buscou trabalhar esses conceitos de forma simples. Por exemplo, ele vai trabalhar Hegel de uma forma muito acessível. E para discutir essa questão do eu, como consciente de si, e o rosto como sendo a expressão deste eu, ele pincelou muitas coisas sobre o Hegel. E eu vou trazer essa citação aqui da página 202 da obra. Diz assim: Hegel afirmava de nós, seres autoconscientes, que nos tornamos aquilo que essencialmente somos, por meio de um processo de conflito e resolução. A autoconsciência é implantada em nós como condição a ser realizada. E adquirimos por meio, aqui é uma palavra em alemão, o pessoal diz que filósofo alemão dificilmente às vezes consegue ser traduzido. É por isso que algumas edições de obras preferem manter a expressão em alemão que o autor utilizou, porque o processo de tradução é muito complicado. Então ele diz, olha, que adquirimos por meio, autoconsciência, adquirimos por meio dessa expressão em alemão, que é uma espécie de arena pública, em que o diálogo entre o eu e o outro pode ocorrer.
é um espaço público, onde o diálogo, a conversa, a interação entre o eu e o outro pode ocorrer. O eu se torna real mediante o reconhecimento do outro. A linguagem, as instituições e as leis são veículos por meio dos quais obtemos mais uma expressão em alemão, que quer dizer a arena pública, o espaço público, a certeza do eu, que também é uma limitação do eu e um reconhecimento do limite entre o eu e o outro. Ou seja, o eu está entre o eu e o outro, mas nem está no outro, nem está em mim, mas está ali na fronteira, no limite, na região de divisão. Mas eu mostrei o sintoma da internet, da pornografia, e quais são os outros sintomas de que a cultura tem diluído o rosto humano? Quais são os outros sintomas? E aqui, eu acredito que vocês conseguem ver essa imagem, tirada do livro, que esse processo, a gente mostrou um caso da sexualidade humana, como ela tem diluído o rosto humano. Como as relações amorosas, elas têm diluído, elas têm caído em uma objetificação. Mas a ciência também tem andado por esses caminhos. E ele mostra essa comparação dessas três imagens, que foi feita, provavelmente, salvo engano, Na Origem das Espécies, que é uma comparação para mostrar que entre a expressão do rosto de um ser humano e de um animal, não há diferença a não ser o estado evolutivo, a não ser o estado de evolução. Porque a ciência tem pensado o homem e pensado as expressões do homem apenas como feito e fruto de um processo evolutivo, que nada se diferencia do restante das espécies. E no rosto do homem não temos um salto qualitativo, temos, na verdade, um salto qualitativo em relação aos animais, mas o processo que acontece conosco para expressar através do rosto é as mesmas reações químicas cerebrais que acontecem com os animais. Ou seja, a ciência pensou o homem como um eu que é fruto apenas de um processo químico neuronal cerebral. Ou seja, esse eu, ele está diluído em um processo de transformação e ele não consegue transcender esse processo. E aí o Scruton vai dizer, olha, a ciência, nesse sentido, tem também caído em um processo de objetificação do homem, porque ela tem diluído o rosto. O rosto humano tem sido diluído, tem sido dissipado nas nuvens da compreensão científica. Aqui mais um aspecto do olhar sintomático dele. Ele diz, olha, por toda parte, vemos um hábito incansável de objetificação. A exibição de seres humanos e de seus assentamentos como objetos a ser consumidos e descartados. A redução do sexo a uma relação entre partes do corpo e a exibição da morte em imagens de destruição ensandecida. Página 214, ele diz, olha, caímos no hábito de ver tudo, inclusive a nós mesmos, como uma coisa a ser usada e consumida. E é justo chamar isso de queda. De fato, é nisso que consiste a queda do homem. O bem e o mal tornam-se benefício e custo, de modo que nada é santo, nada é consagrado, nada é resgatado do escambo e da troca. Lidamos com o mundo
precificando. Ou seja, a diluição do rosto é o processo de objetificar as coisas, de tornar objeto, no sentido de que damos explicações apenas no âmbito material das ações do homem, no caso da ciência. No campo da sexualidade, reduzimos a relação amorosa como uma relação de corpos e não a relação de sujeitos, porque o sujeito está diluído. Queria aí o feedback de vocês, ver se vocês conseguem ver essa imagem, essas duas pinturas. Estou sem um chat, queria que alguém falasse com áudio. Consigo ver, Vitor. Consigo ver. Certinho? Também. Ótimo, valeu. Temos aqui duas pinturas. E elas querem retratar o mesmo evento da mitologia grega, né? O nascimento de Vênus. Um é do pintor italiano Botticelli e outro é de um pintor lá da era moderna já, William, e o sobrenome dele eu não consigo pronunciar. Veja o que temos nessas duas figuras. Ele trabalha essas duas pinturas. Ele fala que na primeira pintura, ou melhor, em ambas, há o elemento erótico. Você vê que em ambas as pinturas, partes do corpo é destacado. Só que tem uma diferença fundamental entre ambas as pinturas. O olhar da segunda, ele se perde. Ele aparentemente quase fechado. O olhar da outra está mais concentrado, bem como o olhar dos outros personagens. O rosto toma, assim, na primeira pintura, uma dimensão onde o eu, onde a individualidade, a subjetividade não é diluída. E Scruton diz, olha, aqui na segunda pintura de William, temos uma Vênus de carne. Percebemos aqui esse processo de objetificar a imagem de Vênus. Na primeira, embora haja o elemento erótico, e Scruton diferencia muito entre o erótico e o pornográfico, embora haja o elemento erótico, a individualidade foi mantida pela presença do olhar, do rosto, ganhando uma dimensão clara dentro da pintura. Ou seja, o rosto, essa região do corpo, do nosso corpo, ele, como a gente falou no início, é o instrumento do dizer e ele é a manifestação mais clara do eu. De modo que se eu diluo o eu. E reforçando o que foi falado no início, essa região do corpo, que não é apenas o lugar geográfico, mas o lugar da identidade, ela precisa de algo fora para falar de si mesma. Ela precisa de externalidade. E aqui a gente já caminha para entender para onde vai a compreensão sobre o rosto de Deus. Porque nessa metáfora espacial, onde eu preciso de algo externo para o rosto, para ver o meu rosto, para enxergar a si, para ver minha individualidade, eu tenho um movimento de sutil, de experiência transcendental. Claro, isso aqui não é um argumento no campo lógico de grande poderio.
Mas no campo experimental, no campo do fenômeno, da experiência, esse é um caminho que a gente pode trilhar para pensar o lugar do sagrado em nosso mundo e na nossa vida. Pense comigo, um evento que acontece na vida de todos, né? Ou provavelmente todos. A experiência da paixão, que é uma experiência humana. A experiência da paixão, ela é uma experiência onde o indivíduo, ele concentra, ele dirige suas emoções para um centro, para uma pessoa. Uma pessoa muito específica. Ele faz um movimento para fora. E muitas pessoas percebem que nessa experiência de paixão, eles encontram quase que uma experiência como sagrado. De modo que a cultura ocidental, dentro da literatura, ela quase que consagra esse modus operandi de viver como um caminho para a experiência transcendental. Porque a paixão sempre fala de algo que está lá, que está fora, que está nele ou nela. Então, ela externaliza. Ela joga para fora. E, mais uma vez, enfatizando, toda vez que a gente faz esse movimento para fora, a gente tem digamos assim, um flash da experiência de transcender, de sair um pouco. E quando a gente transcende, que a gente enxerga o rosto, a gente encontra o caminho para enxergar o rosto do mundo e o rosto de Deus. Como Scruton argumenta, a objetificação é um fenômeno intelectual também. Porque quando a gente estava comparando na imagem que a gente citou aqui da origem das espécies, quase que uniformizando o homem ao animal, a ciência ela tem caminhado por um caminho de objetificação no âmbito intelectual. Aqui, pois, há um pendor das investigações científicas, aquilo que Scruton denominou o charme do desencanto, os quais recorrem à biologia, à genética, à neurociência, com vistas a remover aquilo que nos distingue como seres humanos. Um exemplo prático disso aqui. Haviam algumas pesquisas na área da biologia, eu li isso no livro Fundamentos Inabaláveis, onde ela buscava encontrar fatores genéticos que daria ocasião ao indivíduo mais propenso a trair ou ser traído. Então, perceba, se a gente está encontrando na genética, na materialidade, no estado evolutivo, no estado genético, a razão por alguém agir no mundo, tomar uma atitude ou não, então a gente está caindo em uma diluição do eu. Esse eu, na verdade, ele é uma expressão de algo subterrâneo na nossa química, na nossa biologia. Ou seja, esse eu não é o eu mesmo, mas ele é mero fruto dos resultados biológicos e genéticos. E assim, a ciência remove aquilo que nos distingue, que é a consciência de si e esse eu que transcende.
esses processos químicos e cerebrais. Então, na metáfora de olhar o outro no rosto, de ver a si mesmo no outro, a gente encontra um caminho para algo que está externo, que está fora, que não está aqui e agora. Mas não apenas a gente fala isso, a ideia de rosto não abarca, não se resume unicamente ao rosto humano, mas a Terra. Como assim a Terra tem um rosto? Scruton ele vai argumentar que a Terra, ela por muito tempo, por várias sociedades, ela teve, e quando eu falo Terra, eu falo do lugar, né? Da região, não necessariamente o planeta Terra. Mas por muito tempo, o lugar ele produzia uma identificação com o indivíduo. E se ele produzia uma identificação com o indivíduo, então, provavelmente, nós temos algo que identifique o lugar, que confira um rosto ao lugar. E tem dois exemplos que ele trabalha no livro, que é a questão das comidas, o fast food o fast food, ele fala exatamente. Aqui eu trouxe uma comida típica regional para falar sobre essa questão do rosto da terra, o rosto do lugar. E ele usa também a comparação dessas imagens aqui. Esse prédio em Nova York, que ele levanta a pergunta: será que é possível mesmo alguém, vendo esse prédio, pensar que mora alguém nesse prédio? Será que esse prédio ele gera uma identificação de quem mora ou trabalha ou faça qualquer outra atividade nele? E aí ele vai traçar uma crítica à arquitetura, que essa arquitetura ela afasta qualquer senso de identificação com o indivíduo, de modo que o próprio lugar vai perdendo o rosto, vai perdendo a identidade. Em comparação com essa imagem que ele traz no livro, eu trago duas, não estão nos livros. Mas olhe para essas duas imagens. Aqui é de uma casa de barro, e aqui acredito que seja nos canais de Veneza na Itália. Isso, é nos canais de Veneza da Itália. Veja se você olhando, você não encontra o elemento de identificação. Na primeira casa, não por ela ser de barro ou qualquer coisa, mas olhando a sua experiência de alguém mora ali, está ali. Já no prédio, você olha e diz: o que é isso? Tem aqui um prédio de outro planeta. Ou seja, a arquitetura ela não está gerando essa identificação do indivíduo com o lugar. Ela parece mais algo de outro planeta do que algo propriamente do indivíduo. Outra coisa do rosto do mundo, o rosto do lugar, ele fala que tem havido uma profanação do rosto de um ambiente. E eu trago como exemplo ele cita outro exemplo no livro, mas acho que esse é mais claro e a imagem é mais acessível, que as ruas são invadidas por propagandas, por iluminárias, e de modo que o indivíduo perde a identificação com o lugar e mergulha em um mundo de objetos que vão ser consumidos e por aí vai. E aqui no exemplo da comida, você tem uma comida aqui que você pergunta a primeiro fast food, de qual lugar ela é?
De onde ela é? De onde ela saiu? De onde ela brotou? E você não sabe. Então, a comida, ela perde também o rosto. E você que prestou atenção até aqui, percebeu agora que algo que não é humano também tem rosto. Porque o rosto não é unicamente o lugar do corpo humano geográfico, mas o rosto é o elemento identificador da subjetividade. De modo que um lugar pode ter um rosto, uma comida pode ter um rosto. E na experiência do fast food, você procura um rosto, procura, faz a pergunta a qual lugar remete essa comida e você não encontra. Já no outro lado aqui tem uma comida típica aqui do Nordeste, que acho que é o sururu. Se não, o sururu é o maçuni. E você, quando a vê, você remete a um lugar e gera uma identificação. E nesse processo, a nossa sociedade, desde a pornografia, desde o âmbito da ciência, até a terra e a alimentação, vê os campos da nossa existência como está sendo mostrado como sintoma, ele vai revelando essa diluição do rosto na cultura. De modo que, se na cultura não conseguimos encontrar o rosto, o que está acontecendo é o vazio. Porque todo espaço sem rosto, ele se torna vazio. O rosto humano tem sido diluído nas relações amorosas. A terra tem sido... tem perdido essa relação de identificação com o lugar. Ou seja, tem perdido o rosto. Na alimentação, a mesma coisa. E uma outra coisa que ele chama a atenção aqui no fast food é que o fast food é uma experiência de alimentação a sós, consigo. Já quando você vai para uma mesa, senta com outra pessoa e se alimenta, você não tem ali apenas um processo de ingestão de comida, mas de movimento para o outro, onde não há troca apenas dos alimentos, mas a troca da experiência em alimentação juntos. Aqui um trecho da obra, ele diz assim, olha, abre aspas, não devíamos ficar surpresos, portanto, se Deus hoje é encontrado tão raramente. A cultura de consumo não tem sacrifício. O entretenimento fácil nos distrai da nossa solidão metafísica. A reordenação do mundo como objeto de apetite obscurece seu sentido enquanto dom. Ou seja, o mundo tem sido reordenado constantemente como sendo objeto de apetite, como sendo algo a ser consumido. Porque o rosto tem sido perdido nas nossas relações, no nosso mundo, no nosso espaço. Aí aqui, a desfiguração do Eros e a perda dos ritos de passagem eliminam a velha concepção da vida humana como aventura dentro da comunidade e como oferenda a outrem. Ou seja, em um mundo onde o rosto aparece, a vida, a existência humana, ela está sempre ligada à ideia do outro. A oferenda de algo de doar-se ao outro. Porque o indivíduo compreendeu, no ato de falar eu, que o eu está entre mim e ti. Entre a fronteira, o você e o eu. Aí ele diz aqui, ó, e certamente foi isso, e não os argumentos dos ateus, que levou ao declínio da religião.
Claro, talvez haja um elemento retórico, né, aqui do nosso autor, Scruton, mas a experiência do sagrado, a experiência com a religião, tem sido relegada a um exílio por conta dessa objetificação que diluiu o rosto na sociedade e afastou a experiência de transcender como indivíduo. Nosso mundo continha muitas aberturas para o transcender, mas elas foram tapadas pelo lixo. Você pode achar que isso não importa, que a humanidade já teve a sua dose de mistérios sagrados e de seus conhecidos ritos, ou risos, não conseguindo ver aqui. Mas, observe, essa experiência com o sagrado, ela tem desaparecido, essa visão do rosto de Deus tem desaparecido justamente por isso, porque o eu tem sido diluído. E onde está o rosto de Deus? O rosto de Deus está quando eu falo o eu, e eu entendo que o eu é a consciência de si mesmo no mundo, em um lugar este com que eu me identifico. E lugar este que é uma herança de algo que está fora. O eu fala de algo fora de mim, que não se satisfaz em si mesmo. E essa relação eu e você, nós, quando a gente pergunta por quê, quando a gente indaga por quê, a gente já não pergunta apenas querendo sanar um questionamento próprio de si, mas perguntar em conjunto com o outro. E se o meu rosto fala de algo que está fora, o rosto do outro fala de algo que está fora, o rosto do mundo fala de algo que está fora, então temos um vislumbre do que seria o rosto de Deus, porque é algo que está externo. E tudo isso é uma metáfora geográfica de espaço. O rosto de Deus está externo. Mas se a nossa cultura andar por caminhos que diluem o rosto humano, então, com certeza, a gente vai perder a visão do rosto de Deus. E assim concluímos essa exposição. Espero que tenham compreendido.